galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo bem? Eu sou a Prof. Vika, tô te acompanhando nesse curso de alfabetização e a gente estava falando na aula passada sobre os gêneros textuais, né? Qual é a forma de um texto? Tudo no mundo é texto, os textos estão circulando o tempo todo e dependendo do formato, ele vai ter alguma função específica, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso na aula passada e agora eu quero falar contigo sobre dois gêneros textuais que são bem próprios do nosso cotidiano e que circulam no mesmo espaço, que são os jornais, né? Tanto os impressos quanto os não impressos, né? Então eu vou te mostrar, né, um pouquinho de cada um deles. Eu tô falando da notícia e da reportagem. E especificamente nessa aula a gente vai falar de notícia. Então vamos pensar, o que é uma notícia, né? Quando a gente conta assim pra alguém, chega e diz, eu tenho uma notícia pra te contar. Do que a gente está falando, né? A notícia ela tem muito a ver com a novidade, com aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Com a presentificação. Tem uma notícia para te contar, estou grávida. Pô, é uma coisa que aconteceu agora, né? Não é uma reflexão sobre as gravidezes do mundo, né? Não é isso. É uma coisa, tem uma notícia, perdi meu emprego, né? Então é uma coisa que aconteceu nesse exato momento. Então a notícia ela tem a ver com a novidade, não necessariamente positiva ou negativa, tá? Então, é um gênero textual informativo, ele vai ter essa função de te informar sobre alguma coisa, né? Imagina que tu não sabia disso antes e agora tu sabe, né? Geralmente circula em jornais, tanto impressos quanto online, né? E daí a gente tem uma série de jornal que tem a sua versão impressa e online, e daí o gênero em si, do online e do impresso, ele diferencia um pouco, isso é bem curioso, tá? Geralmente os textos que são para o mundo digital, eles são textos mais curtos, mais sucintos, enquanto que os textos impressos são mais aprofundados. Isso não é uma regra, tá? Mas isso acontece bastante. E relata um acontecimento do presente, um acontecimento atual. Isso quer dizer o que, gente? Que daqui a pouco tu vai ler, pega um jornal lá de 20 anos atrás, tu vai ler as notícias que aconteceram naquele dia, né? E eu gosto muito de pensar na notícia como o picho, né? A pichação. Por quê? Porque tem uma coisa de atualidade naquilo, né? Tem uma coisa de crítica social, que é um pouco diferente da notícia, mas tem muito de atualidade. Então tem uma pichação que eu acho muito interessante aqui em Porto Alegre, que diz assim, 2,80 é sacanagem. E aí, se referindo, né, ao valor da passagem do ônibus. Imagina, 2,80 é sacanagem. Hoje em dia a gente paga quase R$5, dependendo do lugar do Brasil onde tu tá, talvez até mais. E a pessoa estava fazendo essa crítica social naquele momento. Hoje em dia, 2,80, dizer 2,80 da sacanagem faz sentido? Não faz mais. Porque se a gente tivesse a passagem a 2,80, a gente já está muito feliz, né? Então, nota como tem essa presentificação contextual, tá? Então, eu vou te mostrar algumas coisas aqui em relação ao formato mesmo da notícia, tá? E a gente tem uma primeira parte lá em cima, e depois eu vou te mostrar na notícia mesmo, que a gente chama de lead, tá? Uma palavra que vem do inglês, que basicamente ela vai dizer as principais coisas daquele acontecimento. Então, ela vai dizer o que é, que tô te falando a notícia, como essa coisa aconteceu, quando, onde e até mesmo, talvez, por que isso aconteceu, tá? Então, assim, pensa rapidamente, assim, uma notícia qualquer que eu tirei. Mudei de emprego, tá? Tem uma notícia pra te dar, eu mudei de emprego. O que então? A mudança de emprego. Como? Mudei de emprego por... indo de uma empresa que era mais antiga para uma empresa nova que abriu na cidade. Quando? Semana passada. Onde? De uma empresa para outra. Por quê? Porque lá eles pagam melhor do que aqui. Tá? Então tem que ter essas informações no lead da notícia. Tá? Claro que quando a gente fala, né, oralmente, a gente acaba dizendo isso naturalmente, né? Não precisa pensar o que, quando, onde, como, por quê, né? Mas isso num texto mais escrito, pensando quando vocês forem ler uma notícia, tá? E aí para baixo, né, então tem o lead, essa primeira parte, depois tem um clímax da notícia, que é o que tu tem ali de principal, o desenvolvimento da história da notícia, né? Eu mudei porque eu não tava feliz, meu chefe era um chato, eu tinha uma colega de trabalho que não sei o quê, então o desenvolvimento da história. E a conclusão, né? Hoje eu tô bem mais feliz lá, ou então não, eu não estou feliz lá, eu quero voltar pro meu emprego anterior, tá? Isso é só um exemplo aleatório que eu tô dando pra vocês. E eu vou trazer uma coisa uma notícia pra vocês que ela é bem interessante, porque ela é bem atual, tá?
Bom, depende de quando vocês estão vendo essa aula, né? Mas a princípio ela é bem atual porque ela fala do Oscar de 2020, né? O resultado do Oscar de 2020. E diz o seguinte: triunfo do coreano Parasita abre uma nova era no cinema, né? Triunfo quer dizer o quê? Como se fosse uma vitória, né? Do coreano Parasita. Do que será que eles estão falando, né? E nessas primeiras palavras a gente não consegue saber, mas diz aqui, nova era do cinema. Ah, tá. Então se tu não ouviu falar ainda sobre Parasita, bom, tu já sabe que tá dentro do âmbito do cinema. E aí, beleza, né? Tu tem aqui o título da notícia e aqui tu vai ter o lead, né? Aí, o que é o lead? Ele vai dizer o quê, como, quando, porquê, né? Vitória de Bong Joon-ho quebra 92 anos de tradição em Hollywood ao premiar filmes não falado em língua inglesa na categoria principal neste domingo 9, né? Dia 9. Então, sobre o que é essa notícia, né? E aí aqui a gente tem que ter sempre o que, quando, como, onde e porquê, né? E aqui eu mais ou menos separei, ó, o que? Premiação do cinema, né? Uma reviravolta nessa premiação. Quando? No domingo, dia 9, né? Que foi especificamente o Oscar que estava acontecendo. Como? A romper com uma longa tradição, né? Quebrou 92 anos de tradição. Uma tradição que nesse caso está sendo vista como negativa, né? Onde? Na cerimônia do Oscar, por que isso é importante, né? Por que isso aconteceu? Porque muda o que vinha sendo feito até o momento, tá? Essa é a ideia de uma estrutura básica de uma notícia. Isso também é legal para quando a gente... eu vou dar uma folhada aqui no jornal, ler ali a primeira parte, né? Quase esse subtítulo, né? E ver se tu te interessa mesmo por isso, né? Se tu realmente quer ler esse texto. A ideia do lead é que tu não precisa ler toda a notícia para saber, não, era chato, não queria saber nada sobre isso, né? É que tu saiba que logo no comecinho tu vai identificar. Então, foca a tua leitura, presta atenção naquela parte ali, tá? E agora aqui, o título da notícia, o lead da notícia, e aí aqui a gente vai ter o texto em si da notícia, que ele vai ser um pouquinho mais longo, tá? Então, assim... A vitória inédita no Oscar, alcançada pelo filme sul-coreano Parasita, do diretor Bong Joon-ho, quebra 92 anos de tradição em Hollywood e abre uma nova era para os filmes coreanos estrangeiros no primeiro plano do cinema mundial. Então, o que está acontecendo aqui? É o grande boom, né? Olha lá, se eu tenho aqui o lead, que era aquilo na primeira parte, agora eu estou no clímax, né? Eu estou esmiuçando esse lead. Aí diz, Parasita, entre aspas, porque a gente usa aspas para citar o nome da coisa, né? E cuidado quando a gente usa num texto aspas, muitas aspas podem deixar o texto confuso, tá? Parasita, que conta com a infiltração de uma família pobre em uma casa rica, conquistou no domingo 9 4 prêmios no Oscar. E aí vai começar a te dizer quais. Melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional, né, ou estrangeiro, e melhor roteiro original, tornando-se o primeiro filme de língua não inglesa a levar o principal prêmio de Hollywood, desde que esses prêmios foram criados em 1929. Olha só que interessante a informação que eu tô te trazendo, tá? Olha como ela é presente, né? Ela tá falando de uma coisa que acabou de acontecer, né? Aconteceu no domingo, dia 9. Inclusive tem até referência, assim, o domingo 9, porque daqui a pouco, né? Tu quer uma referência temporal, faz 3 dias, faz 4 dias que isso aconteceu. E tá te trazendo já uma problemática, né? Por que é interessante que essa notícia exista, né? Porque essa informação tá sendo circulada, e eu não sei se vocês sabiam, mas olha só, desde que a academia, né, o Oscar, ele existe, nunca antes um filme que não fosse falado em inglês foi premiado. Olha que louco, né? Por que será que isso acontece? O que será que a produção cinematográfica de todos os outros países do mundo não tem que o cinema, né, inglês americano, muito mais americano, tem, né? É uma coisa que faz pelo menos a gente pensar um pouco. E aí vamos ver o que mais está sendo dito sobre isso, né? O diretor Bong não apenas muda a história cultural sul-coreana, né, porque muda o contexto de onde ele vem, mas também a história de Hollywood. Afirmou nesta terça-feira, olha só como é presente, né? Nesta terça-feira em editorial, o maior jornal do país, Shuzon Ibu. Não sei exatamente como pronuncia, né, porque não é em língua portuguesa. E aí segue a história. A academia tem estado obcecada com filmes em inglês feitos por brancos. Acrescenta, tornando
mais difícil para um coreano ganhar um Oscar com um filme falado em coreano do que ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Tá? Então ele está trazendo a problemática não só para o fato, né, de que o filme ele é numa língua estrangeira, mas que ele é feito por um determinado grupo de pessoas, que é um determinado grupo de pessoas não brancas, né? Nesse caso, pessoas coreanas. Olha, eu quero chamar a atenção aqui para ti, tá? Aqui tu tem aspas, tem bastante aspas nesse texto, tá? Aqui tu tem aspas e aqui tu tens também aspas. E aqui. Tem bastante aspas nesse texto, tá? Te liga só. Aqui as aspas, elas estão sendo usadas por um motivo que é muito simples, tá? Citar o nome da coisa, tipo assim, o filme é Central do Brasil, tu bota entre aspas, tá? Agora aqui, ó, quando eu tenho essa aspas que abre aqui, fala-se tudo isso aqui e fecha aqui, eu tô dizendo o quê? Afirmou nessa terça-feira o editorial. Então, eu tô dizendo o que alguém disse, eu tô dizendo exatamente o que alguém disse, tá? Agora aqui, a academia tem estado, e aí, abre aspas, obcecada com filmes, blá, 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 acrescenta, tornando mais difícil para um sul-coreano, e aí de novo a citação direta, tá? Tudo que está dentro dessa aspa aqui, ela é uma citação direta, tá? Então são esses os únicos dois casos no texto escrito que a gente usa aspas. Às vezes a gente tem a vontade de botar aspas quando acha que tá irônico ou quando quer dar um tom diferente na oralidade, na escrita, que não fica legal, porque daí parece meio... não sei, talvez assim, vamos pensar na propaganda, tá? Almoço grátis. E aí tu quer dar uma ênfase no grátis, tu bota assim, almoço grátis. E como tu botou entre aspas, parece que tá brincando, né? Não é bem grátis, será que é? Será que não é? Sabe? Será que é irônico ou não é? Então, a ideia, claro, de quem escreveu é que não seja irônico. Então, gente, a aspas, ela não vai servir para dizer alguma coisa irônica, né? Ela vai servir para dizer o que já foi dito, né? Foi dito por outra pessoa, em outro contexto, em outro texto, ou destacar o nome, né? Assim, Central do Brasil, né? O ano que meus pais saíram de casa, né? O nome de alguma coisa, ou de alguma entidade, ou de alguma coisa assim, tá? Se liguem nisso, cuidado. E o texto continua, tá? Os prêmios recebidos por Parasita, de novo, ó, anunciam abre aspas, chegada de uma nova era, fecha aspas. Isso gera, abre aspas, um tremendo potencial, fecha aspas, para os filmes estrangeiros nos Estados Unidos, afirma Gina Kim. Então, a Gina Kim está falando essas coisas, né? E aí vai me dizer quem que é? Professora da universidade, blá, 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 e diretora de cinema. Hollywood, e aí abre aspas, continua a prevalecer e domina a indústria cinematográfica mundial, fecha aspas. Afirma afirma para a AFP. Abre aspas. Começa dizendo, outra pessoa já disse isso antes, tá? Só está sendo transcrito para cá. É notório que não permitia que filmes em língua estrangeira entrassem em seu pátio. Com o sucesso de Parasita, isso muda, né? Continua sendo a mesma pessoa que está dizendo isso. Após a vitória, o diretor sul-coreano disse à imprensa que as pessoas do planeta estão cada vez mais conectadas, né? E eu concordo muito com o que ele está dizendo. E aí, abre aspas, assim, um dia chegaremos a uma situação em que não importa se um filme é falado ou não em uma língua estrangeira. Fecha aspas, acrescentou. Então, gente, a gente pode pensar assim, mas nada a ver isso de ser falado numa língua estrangeira ou não, né? Não ser falado em língua inglesa. Mas se você vai parar pra pensar, tem 92 anos de história e nenhum filme entrou, né? É aquela coisa que nos deixa no mínimo, é um pouco estranho, né? É no mínimo estranho. Então, o que o diretor tá dizendo, né? Que vai chegar um dia em que isso vai ser irrelevante, mas nesse momento isso é relevante, né? Isso é importante. E para as pessoas que acham que assim, é uma questão de cota, né? Vou botar assim uma cota e botar qualquer pessoa e qualquer trabalho. Gente, por favor, assistam o filme, tá? Porque é um filmão, é um filme bem interessante, bem legal e talvez realmente faça sentido ganhar o melhor filme, tá? E uma série de outros prêmios que também ganhou. Tá bom, minha gente? Então, o que eu quero retomar com vocês? Uma notícia, ela tem essa coisa do presente, do momento, então essas coisas todas aqui foram faladas e foram pensadas juntamente do momento do prêmio, tá? Então, isso aconteceu, o prêmio foi, né, ganhou o prêmio, falou essas coisas, trouxe as informações, e é isso que eu tenho, o que, quando, como, onde, porquê, o meu desenvolvimento da notícia, que é o que as pessoas estão falando, e aí um fechamento, né, que aí é
justamente que eu acabei de ler a fala do diretor. Tá bom, minha gente? Fiquem aí analisando essas notícias, pensando nessas notícias e bons estudos. Até a próxima aula.